Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre campanhas eleitorais. Na verdade, a gente está num momento político e é uma forma também da gente se policiar e analisar as questões que estão acontecendo no dia a dia. As campanhas, será que está certo a placa na grama ou outras questões relacionadas a esse tema? E o convidado de hoje é o Dr. Paulo Silas, que já esteve no nosso programa e está retornando para falar sobre esse assunto. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Daniel, doutor Daniel, tudo bem? Boa noite ao seu internauta. Estamos à disposição para elucidar as dúvidas dos seus internautas sobre o assunto, que é um assunto premente. Ótimo, vamos lá, doutor. Doutor, a gente vê muita gente distribuindo santinhos. De uma certa forma, acho que não tem nenhuma vedação política ou eleitoral, pela justiça eleitoral, mas isso também tem limite. Tem algum questionamento com relação à forma de abordar, ou distribuição, chega em dia de eleição, eles pegam um montinho assim, ó, e jogam tudo e fica uma lamaceira, um monte espalhado no chão, e isso aí de uma certa forma prejudica o eleitor. Tem gente que já chegou até a escorregar e se machucar. Esse tipo de coisa é válido? Como é que funciona, doutor? Então, doutor Daniel, no dia da eleição não é permitido fazer boca de urna e nem distribuir nenhum material, né? É vedado a distribuição de material no dia da eleição. Certo. Infelizmente, existe essa estratégia, vamos dizer assim, porca, sim, suja, de alguns candidatos de jogarem próximo às urnas eleitorais material de campanha, onde acontece esse tipo de episódio que o doutor detectou. Não há nenhuma vedação do tipo, eles vão responder que jogaram no dia anterior, que foi distribuído no dia anterior, mas que caiu, não sabem, mas seria bom a gente informar ao telespectador, ao cidadão, ao eleitor, que fique atento a esse tipo de coisa e não vote no candidato que faça isso com a nossa cidade. Se o candidato não tem amor pela cidade, ele não terá amor pelas coisas públicas. Sim, já começou mal, ele né, já doutor? começou mal e ele não merece o voto do nosso cidadão. Exatamente. Doutor, uma outra coisa que a campanha a eleição vai se aproximando e a gente vê com mais frequência a questão dos cavaletes. Tem avenidas que de ponta a ponta tem cavaletes. Isso é permitido? Existe um limite? Existem regras na forma de colocação, tamanho? Existem limitações em relação a isso? Então, os cavaletes são permitidos, né? Não pode ultrapassar a 4 metros quadrados, tá? E eles não podem ser colocados nos locais, pontes, viadutos, gramados. Eles podem ser colocados com moderação nas vias, nas calçadas, certo, mas isso não pode impedir os cidadãos, os munícipes, de ir e vir. Não pode atrapalhar. Isso, não pode prejudicar a passagem normal. Não pode atrapalhar a passagem, não pode ser fixado em postes públicos. Certo. Né? Não pode colocar a plaquinha e colocar um arame, como muitas pessoas fazem. Não pode fazer isso. E isso tem é irregular. De horário também, não tem? Doutor? Das 6 horas da manhã às 22 horas. Certo. Né? Após esse horário tem que ser tudo recolhido. Tem que ser retirado. E quem fiscaliza a colocação? A sociedade também pode, de uma certa forma, denunciar? Sim. Porque se a gente depender só da justiça eleitoral, ou só do Ministério Público, ou só dos partidos políticos, talvez a gente se sinta prejudicado no nosso direito. Um cadeirante vai passar na calçada e, de repente, tem a limitação por causa de uma placa.
Quem pode fazer esse tipo de denúncia, doutor? Então, todos os cidadãos podem fazer esse tipo de denúncia, né? E como fazer, né? Sim, é importante. É evidente. Para ser cidadão dá trabalho, né? Tem que tirar foto mostrando que ela está fixada de uma forma irregular, impedindo passagem, acesso dos cadeirantes, por exemplo, como é o exemplo que o doutor citou. Sim. E isso deve ser levado ao Ministério Público Eleitoral ou no juízo eleitoral. Tá. Se eu não me engano, doutor, me corrija se eu estiver errado. Existe um sistema do Ministério Público, no próprio site do Ministério Público. Você pode fazer a denúncia online. Pelo menos na eleição passada isso eles era deram essa permitido. oportunidade. Eu não sei se atualmente. Continua existindo essa possibilidade, mas você tem que fazer a prova, não é? Não basta falar que a placa está irregular. Você tem que demonstrar isso através de uma fotografia, que hoje é tão fácil, todo celular tira a fotografia, e demonstrar isso ao Ministério Público ou ao juiz eleitoral, né? E os outros fiscais são os próprios candidatos, adversários, os partidos, né? Os partidos políticos, os militantes, esses são os maiores fiscais, porque a fiscalização eleitoral, ela é pobre, né, por falta de quantidade de funcionários. Então isso é sempre afeito aos partidos políticos, aos militantes, né? Entendi. E doutor, uma outra coisa, me corrija também se eu estiver errado. A pessoa, por mais indignada que esteja pelo fato da propaganda do cavaleiro estar prejudicando o seu direito de transitar, a pessoa não pode simplesmente chutar a placa, jogar fora ou fazer esse tipo de coisa. Comete algum crime nesse sentido, né, doutor? Vamos orientar para que as pessoas também, numa insatisfação momentânea, cometam uma ilegalidade também, né? Exatamente. Aquilo ali é uma propaganda eleitoral, aquilo é de propriedade do partido político, do candidato, e como tal, nós não temos o direito de danificar. Sim. Então, nós temos que tomar as providências cabíveis e deixar na mão da justiça o que deve ser feito. Hoje, o que deve ser feito é uma notificação ao candidato para retirada em tempo bem curto, e se não retirar, ele levará multa de R$8.000. É uma multa pesada, né? É uma multa pesada e pode prejudicá-lo mais tarde com relação a alguma ação de impugnação na época da diplomação. Entendi. Doutor, não que a gente está saindo do direito, mas analisando o cenário nacional, a disputa passou a ser bem acirrada. E essa disputa acirrada também mexeu com os ânimos dos candidatos. E a gente vê algumas agressões verbais na televisão ou em discurso político em palanque, esse tipo de coisa. Existem limitações, existe alguma forma até do cidadão se sentindo ofendido por esse tipo de guerra entre os candidatos? Existe alguma atitude que a gente possa tomar? É permitido isso que eles estão fazendo? Não é? No meu ponto de vista, chega a ser um desserviço ao direito ao voto. A gente tem que se basear nas propostas. Propostas estão faltando. Apesar de que a gente, um combate o outro, muitas vezes, combatendo as propostas, que aí é legal, aí é interessante. Agora, quando vai para o campo pessoal, extrapola esse limite do eleitoral, já é mais complicado. Existe alguma coisa que a gente possa fazer, ou a própria justiça eleitoral? Então, bem interessante a sua pergunta. Ela é boa porque ela faz parte de uma questão de educação de cidadania, de educação eleitoral, de educação. No caso de propaganda, propaganda paga na TV e no rádio, se houver alguma calúnia, difamação, ou alguma injúria, tá, o ofendido pode imediatamente pedir direito de respostas e criminalizar o ofensor. Certo. Isso já foi feito várias vezes já nessa eleição. Tá? Já houve direito de resposta no mesmo tempo e no mesmo horário que houve a ofensa.
né? Com relação a quem está assistindo, já é mais complicado, porque esses crimes de difamação, calúnia e injúria são crimes pessoais. Sim. Só o ofendido pode agir. Mas, de qualquer maneira, quem faz esse tipo de coisa, nós temos que estar de olho. A gente também pode punir, né, doutor? Com a gente pode falta do voto. Não votando no candidato que deixa de discutir as ideias, os planos de governos, as propostas e parte para o campo pessoal. Então, nós devemos ficar atentos. O adversário que partir para o campo pessoal, ele está se escondendo, ele está não demonstrando as suas propostas e deixou de ser um bom candidato. Então nós temos que ficar atento, porque é o eleitor que faz da eleição, que faz da democracia, Sim. da eleição, que é uma festa da democracia, sim, uma coisa melhor. Se a gente exigir um candidato limpo, a gente vai demonstrar nas urnas, né? Exatamente. E aí isso talvez não se repita nas próximas eleições. Vamos pensar duas vezes antes de continuar com essa baderna. Isso eu falei na esfera nacional, mas também na esfera estadual estão acontecendo alguns ataques. Doutor, tem uma pergunta aqui da Camila. O papo é interessante, a gente vai acabar deixando as perguntas de lado. A Camila de Santo André, ela pergunta o seguinte: perto da minha casa tem vários cavaletes na praça. Há um disque denúncia? A gente se referiu ao site do Ministério Público. Existe também algum telefone que as pessoas possam entrar em contato? Olha, infelizmente, Camila, eu não posso te dar essa informação. Sim. Certo? Mas o que acontece é o seguinte: a Prefeitura de Santo André, juntamente com o juízo eleitoral, né? Então talvez tenha no site algum dispositivo que você possa estar denunciando isso. Sim. Né? Eu sei que no site do Ministério Público Eleitoral tem alguns dispositivos de denúncia. Sim. Que você pode estar denunciando. Né? Como essa questão da internet é bem presente atualmente, então, Camila, acho que é interessante você entrar no site do Ministério Público. Digita no Google, porque eu não me recordo exatamente qual é o site, mas digita no Google Ministério Público do Estado de São Paulo, que aí lá eu tenho certeza que existe um campo onde você pode fazer essa denúncia. É até mais fácil, porque se você ligar, você vai relatar o que você está vendo, mas você não tem como encaminhar as informações. Exatamente. Ou não tem como formalizar. Na internet eu acho que é muito mais fácil. É importante dizer a Camila que ela tem que provar que aquilo está irregular, ou seja, então uma fotografia, é importante escanear essa fotografia e mandar via e-mail para esses órgãos. Legal, né? Interessante. Camila, obrigado por participar do programa. Doutor, a questão da ficha limpa. Acho que vários candidatos foram impugnados aí, estão pendente o registro da candidatura. E isso, de uma certa forma, afeta até a região do próprio ABC, que tem alguns candidatos que pendem desse registro. E o nosso voto? A gente vota em alguém. Esse voto vai ser computado? Doutor, só um minuto, a gente vai ao intervalo e aí a gente volta com essa questão, que é importante, as pessoas aqui estão perguntando. Bom, programa Dias Melhores, vamos usar um rápido intervalo e já voltamos. Em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos, lindos campos, têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. Abraça essa causa. Assine. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Já que a gente está em período eleitoral, estamos falando sobre assunto, sobre propaganda eleitoral. A gente está acompanhando aí, tem gente que faz determinados tipos de propaganda que muitas vezes podem ser consideradas ilegais pela Justiça Eleitoral.
E o convidado de hoje é o Dr. Paulo Silas, que é especialista no setor. Doutor, a gente antes do intervalo, a gente falou um pouquinho sobre o ficha limpa. Aliás, eu deixei uma pergunta no ar, que seria sobre o ficha limpa. Existem alguns candidatos que ainda não conseguiram o registro da candidatura, por alguma falha ou por também estar na lista das pessoas em razão do ficha limpa. E como é que fica a questão do voto? Eu vou lá e dou o meu voto. Esse candidato está com o registro suspenso ou não está registrado ainda. Como é que fica essa situação se futuramente ele não for registrado? Muito importante a sua pergunta. Eu estive verificando no site do Tribunal Regional Eleitoral e existe 500 candidatos impugnados. Nossa. Que é um número expressivo. Alguns por alguns motivos, outros pela questão da ficha limpa. O que acontece com o voto dado a um candidato impugnado? Se esse candidato ele está impugnado, mas ele ainda não saiu do pleito. Ele não saiu do pleito, ele está no pleito. Certo. Por quê? Porque ele está sob júdice. O que está sob júdice? Ele está com algum recurso em andamento na Justiça Eleitoral que pode inocentá-lo. Isso já aconteceu diversas vezes. Então, se o candidato provar que aquilo que originou a sua impugnação for impróprio, ou seja, se ele se tornar não mais impugnado, certo, porque ele provou que aquilo não é verdadeiro, os votos passam a ser válidos para o candidato. No entanto, existe a questão do candidato que chega no dia da eleição, não foi julgado, ou foi julgado, vamos dizer que ele foi julgado e realmente ele estava impugnado. Ou seja, ele não vai ser diplomado. O que acontece com os votos dados a esse candidato? Essa é a pergunta que você fez. Sim. E é uma pergunta difícil de responder. O que aconteceu na eleição passada? Vamos começar pela eleição passada. Na eleição passada, os partidos políticos exigiam que o voto fosse dado ao partido. Porque quando aconteceu a questão da fidelidade partidária, quando aconteceu a questão da infidelidade partidária, o Supremo Tribunal Federal disse que o cargo é do partido. Se o cargo é do partido, o voto também é do partido. E essa tese ela foi vencedora em alguns tribunais regionais, certo, em outras não. O que aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral? Os julgados do Tribunal Superior Eleitoral na eleição passada, a maioria deles se deu que o voto é do partido. Entendi. Certo? Mas isso não é pacífico. Eu não posso dizer para você que vai acontecer novamente, porque existe alguns puxadores de votos, certo, que abusam disso. Eles são puxadores de votos, estão impugnados, mas eles são ainda pessoas expressivas no meio dos candidatos. Então ele puxa o voto sabendo que ele não vai conseguir se limpar, certo, e aí aqueles votos que foi dado maciçamente nesse candidato passa a ser do partido. Então há uma discussão muito grande no Tribunal Superior Eleitoral a respeito desse tipo de conduta. Se eu não me engano, o Maluf teve um problema de registro de candidatura e nas campanhas televisionadas a gente ainda vê ele pedindo votos. Exatamente. Claro, existe uma decisão judicial que ainda está pendente, mas é um voto de risco. Exatamente. Pode ser que futuramente as pessoas que votaram, porque gostam do Maluf, entendem que ele é um bom candidato, vai votar nele e aí não vai ver o seu candidato eleito. Exatamente. Isso vai cair para um outro candidato, se é que vai ser direcionado para o partido. E, doutor, tem uma pergunta aqui da Fabiana Santos de Mauá. Ela pergunta o seguinte: utilizar recursos públicos para um determinado candidato é crime? Crime eleitoral. Condutas vedadas pela lei, né? O poder público não pode ceder nada, nenhum instrumento público para o candidato. A única coisa que pode ser cedida é na época das convenções,
que se cede algum ambiente público, mas passado as convenções, e já passamos pelas convenções, nenhum, inclusive os concessionários públicos também não podem ceder absolutamente nada para os candidatos. Isso é vedado, é atitude vedada, e isso é um crime eleitoral que pode prejudicar o candidato a ser diplomado. É um crime não apenas eleitoral, né? É um crime contra a administração pública. Isso é uma coisa muito séria. Exatamente. Se acontecer esse tipo de desvio, dá mais do que uma punição eleitoral, dá uma punição criminal também, né, doutor? Além da punição do candidato, né, o agente público que efetuou esse desvio pode também ser acionado pela lei da improbidade administrativa. Interessante. Doutor, tem um caso prático aqui de um morador de Diadema, ele está trazendo para a gente, é a questão de Brasília. Ele diz o seguinte: o candidato José Arruda do Distrito Federal renunciou à disputa da candidatura ao governo e outros candidatos perderam os recursos. É correto indicar um familiar como candidato? Porque, se eu não me engano, ele indicou a esposa como candidata. Então ele renunciou à candidatura dele e indicou a esposa. Isso é válido? Estamos no momento ainda? Veja bem, nós já tivemos um precedente em Brasília mesmo, onde o candidato Roriz, que era candidato ao governo do estado, tendo a sua candidatura impugnada, ele indicou a mulher, né? Certo. Para ser candidato. Isso é válido, né? Desde que ela esteja inscrita no partido político, né? Se não for inscrita no partido político 1 ano antes das eleições, não pode. Mas estando inscrita no partido político, ela sim, ela pode ser candidata, sim. Cumprindo os requisitos, né? Porque às vezes as pessoas podem fazer uma confusão com o nepotismo. O fato de um candidato indicar uma pessoa da sua família para se candidatar a um cargo eletivo não é nepotismo. Não. Nepotismo seria um gestor público coloca um parente, um filho, por exemplo, para trabalhar em determinadas funções. Claro que existem os cargos políticos que também permitem. Então é uma análise jurídica bem ampla para chegar a essa conclusão. Então, nessa condição, um candidato indica um familiar, não é nepotismo, não é, doutor? Não é nepotismo, não está classificado como nepotismo. Tá certo. O doutor explicou muito bem. Obrigado, doutor. Outra questão também, a gente ouve falar, momento de eleição é abuso de poder econômico. E isso, de uma certa forma, causa um temor nos candidatos. O que seria abuso de poder econômico e quais as sanções em decorrência disso? Isso está muito ligado com a pergunta anterior, né? Abuso de poder econômico é usar o poder público ou mesmo a iniciativa privada distribuindo benesses aos candidatos, certo? Distribuindo cesta básica, distribuindo camiseta, bonés, brindes, né? Tudo isso faz parte de abuso do poder econômico. Não pode distribuir absolutamente nenhuma benesse aos eleitores, né? Como se fazia antigamente, né? Dava um sapato, dentadura, essas coisas. Nos dias de hoje, para a modernização da nossa democracia, não é mais permitido. Já não é permitido. Doutor, eu nunca vi, mas já ouvi histórias no sentido de que o candidato dava um par de sapato e falava: se eu for eleito, eu te dou o outro. É um absurdo, isso acontecia na nossa, um absurdo, nossa né? pátria. Além da dentadura, essa questão do sapato, o pessoal da produção está até dando risada aqui. Mas é fato, isso acontecia. Fato. Isso acontecia muito antigamente. E também abuso do poder público também usar da condução, né? As pessoas que moram na periferia, você usar automóveis, né? Os automóveis para locomover essas pessoas até o local de voto. Isso é abuso do poder econômico. Isso é vedado, é um crime eleitoral, e essa pessoa que cometer isso pode ter sérios problemas e não ser diplomado. A gente acha engraçado, mas determinadas regiões do país
Eu acho que isso ainda acontece. Diante da necessidade, os candidatos abusam da necessidade do povo, né? E a gente tem que estar ciente de que isso não é permitido e que ele está cometendo um crime, sim. Doutor, tem uma pergunta aqui, é do Antônio César, do bairro Fundação. Ele pergunta o seguinte: qual o horário que a lei prevê para a circulação dos carros de som? Então, os carros de som, assim como as placas, elas têm um horário das 6 às 22 horas, os carros de sons, eles também não podem circular depois de uma determinada hora, por causa da questão da lei do silêncio. Tá? E os carros de som, existe tanta burocracia com relação aos carros de som, que dificilmente a gente está vendo o carro de som circular. Né? Eu que ando muito em Santo André, é difícil ver, porque os carros de sons não podem fazer barulho a 200 metros de hospitais, repartições públicas. Sim. Então, quer dizer, fica difícil você andar com um carro de som dentro da cidade, porque tem um hospital ali, tem uma repartição pública lá, então é complicado. A lei, ela limitou bem essa questão do carro de som, para o bem de todos nós. É, né? Verdade. O Antônio César, ele faz essa pergunta do bairro Fundação, é de São Caetano. Eu também sou morador de São Caetano. E eu vejo muitas pessoas reclamando de um determinado candidato. Claro que eu não vou citar o nome, mas as pessoas reclamam muito desse candidato, dizem: olha, mas eu não acredito, eu acordei no final de semana às 7 horas da manhã com um carro com a musiquinha dele. Eu acho que muitas vezes ele até perde voto, né? Exatamente. Virou motivo em São Caetano, virou motivo de chacota. Falar: eu acordei com aquele candidato, o carro dele gritando na minha orelha. Exatamente. Então, é uma antipropaganda. Exatamente, é uma coisa que incomoda. E aí as pessoas acabam... Doutor, tem uma outra pergunta da Ana Cristina, do bairro Barcelona. Ela quer saber o seguinte: enviar mensagens por celular ou ligações gravadas pedindo voto, pode ter alguma punição? Não, ela falou celular. Celular. Pedindo voto pelo celular não tem problema. Não é problemático. Tá. E vamos para uma coisa mais atual. Agora tudo internet. WhatsApp. WhatsApp. Tudo agora é WhatsApp, então vamos mandar mensagem e tal. Então, de uma certa forma é o celular, mas ela utiliza do meio internet, que seria IP. É permitido também? É permitido. Na internet, a única coisa que não é permitido... Veja bem, a lei eleitoral ela tende a facilitar a divulgação dos candidatos. A gente tem que entender isso. Então, todas as mídias são importantes para a divulgação do candidato. A questão da internet só não é válido quando se você paga. Se você paga algum site comercial para colocar a sua propaganda lá. Mas você fazer a sua fanpage, colocar a sua propaganda no Facebook, tudo isso é permitido. Por exemplo, de que não permitido seria as campanhas promocionadas do Facebook, é um exemplo. Você vai lá, coloca uma determinada campanha no ar, paga um valor, que muitas vezes é baixo, e aí circula diante de um período, isso é promocionado, né? Doutor, tem mais uma pergunta, é da Gabriela de Santo André. E no dia da eleição, doutor, pode panfletar, usar camisa, segurar bandeira? Quem que fez a pergunta? Gabriela de Santo André. Gabriela, não pode. No dia da eleição, não pode fazer panfletagem, não pode sair com camiseta do partido, não pode distribuir camiseta. Evidentemente, tem os fiscais do partido, isso é permitido. Mas não pode ficar nas zonas eleitorais distribuindo as coisas. Então, no dia da eleição, praticamente é zero as propagandas eleitorais. Todo mundo já deve estar com o voto definido, né, doutor? Essa é a ideia, né, da Justiça Eleitoral. Doutor, o programa está chegando ao fim. Se quiser se despedir do nosso público, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer aos internautas que hoje nós temos meios para verificar bem quem são os candidatos fichas limpas, os candidatos que têm propostas, os candidatos que não sujam a cidade, os candidatos que não incomodam o eleitor, como esse caso que o doutor citou. Então, tudo isso é importante
conhecer o seu candidato, saber em quem você está votando, né? Há 10 anos atrás, a gente fazia uma pesquisa 3 meses depois da eleição e perguntava: para quem você votou para deputado estadual? As pessoas não sabiam, tá? Isso não acontece mais. O eleitor está ficando cada vez mais consciente, cada vez mais vigilante no que é a festa da democracia, que é a eleição. Vamos votar consciente, vamos votar naqueles que têm propostas, né, e que não sujam a cidade, que são os candidatos limpos. Doutor, mais uma vez obrigado. Obrigado a todo mundo que participou do programa. É aquela velha história, é uma frase batida, mas é o voto limpo, o voto consciente. A gente realmente tem que pesquisar a fundo quem são os candidatos. Uma questão pessoal, eu estou procurando me inteirar ao máximo. O meu voto não vai ser fácil conseguir. Quem quiser conquistar o meu voto vai ter que trabalhar muito. Eu sei que existem candidatos experientes, outros nem tão experientes, mas talvez tenham um propósito melhor, ou outros que não passam uma credibilidade. Então tudo isso a gente tem que enxergar. Não é uma palhaçada na internet ou uma palhaçada na televisão que vai conquistar o meu voto. E acho que todo mundo deve agir assim. Pesquisar de fato quem são os candidatos, porque isso vai refletir sim na sua vida, na vida de todos nós, né, doutor? É evidente. Então, o programa Dias Melhores fica por aqui. Vote consciente e fica essa mensagem. Obrigado a todos que participaram do programa. Até mais.